Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Bom dia! Aqueceu, que delícia, maravilhoso, né? Vamos agradecer ao Pai por mais este dia abençoado, por estarmos aqui, onde nossos anjos de guarda nos trouxeram em paz, em segurança, né? E vamos agradecer a Jesus pela paz que Ele depositou em nossos coraçõezinhos. E Ele nos deixou a paz, e também que essa paz possa permanecer conosco por toda a nossa imortalidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu já cheguei e a Soninha aqui já me perguntou se hoje eu vim vestida de sustentabilidade, porque eu vim toda de verde. Eu falei, sabe que eu não tinha notado, mas olha, nada é por acaso, né? E é exatamente isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós vamos falar das nossas responsabilidades em manter a nossa casa. Que casa, Tânia? A nossa casa chamada Planeta Terra. Este planeta, este orbe bendito que Deus nos presenteou para que nossas almas possam caminhar e evoluir, progredirmos moralmente e espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. E, para isso, nós precisamos cuidar deste planeta, desta casa. Não é assim que nós fazemos com a nossa casa? A nossa casa, como diz aqui, um trabalhador nosso, provisória, porque a nossa casa, né, de tijolo, ou seja, do que for, é provisório. Nós estamos aqui de passagem, né? Estamos tendo mais uma experiência em novos corpos, mas é o mesmo Espírito, é o único Espírito, é a única vida, a vida espiritual. Então, se nós queremos cuidar da nossa casa, limpar, deixar tudo bonitinho, cheiroso, higienizado, dirá o nosso planeta. Então, nós temos muitas responsabilidades, nós espíritas, principalmente, porque sabemos que, como nos disse Jesus, os bons herdarão a terra. E que terra nós vamos reencontrar quando nós aqui retornarmos lá na frente? Que terra, que planeta? Então, a responsabilidade são dos espíritas, sim, claro, mas são de todos os cristãos, ou melhor, somos todos nós encarnados responsáveis por este planeta, por esta casa bendita. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre o espírita e a sustentabilidade. Eu acho que muitos de nós, principalmente nos dias atuais, já escutamos o que significa sustentabilidade. Falamos muito sobre sustentabilidade. Sustentabilidade nada mais é do que nós usufruirmos dos bens terrenos, principalmente, hoje, pensando no amanhã. Isso é sustentar. Isso é realmente o que nós deveríamos ter feito e estarmos fazendo. Mas eu digo que eu vim da geração plástico, onde tudo hoje é de plástico. Tudo é eletrônico. Então, como que a Terra vai absorver tudo isso? Será que nós estamos tendo consciência do que nós estamos usando hoje e não vai nos faltar amanhã, porque será talvez o nosso necessário? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como cuidar materialmente o que vem acontecendo com o nosso planeta, e também nós vamos falar da sustentabilidade espiritual. Como eu disse, somos espíritos, estamos só tendo experiências na carne, no novo corpo. E ele fala o seguinte, que isso é o movimento espírita, trazer para nós a responsabilidade dos nossos pensamentos. Porque se a Terra é sustentada também por todos os nossos pensamentos, vamos observar como está a Terra hoje. Como será que está? Já ligamos a TV e já temos as notícias, né, de guerras, de aflições. Isso tudo alimentado pelos nossos pensamentos. Então, vamos aprender também o que nós precisamos fazer para melhorarmos a condição
vibracional, né, vibratória do nosso planeta. Então, vamos lá. Como Jesus conta as parábolas, e Jesus sempre conta as parábolas baseados em quê? Em fatos do cotidiano, em fatos da vida do dia a dia. Ele usou o quê? Sementes, peixes, árvores, né? Montanhas, tudo isso do dia a dia que nós observamos na nossa caminhada. E hoje nós trouxemos aqui o tamanduá, porque o tamanduá também é um animal aqui nosso, da terra. E por que nós trazemos hoje um tamanduá? Porque um tamanduá, ele vem nos dar lição de sustentabilidade. Sabe por quê? O tamanduá, ele se alimenta do quê? Formigas e cupins, não é isso? Formigas e cupins. Por isso que ele tem, né, esse bico, para que ele possa introduzir no cupinzeiro ou no formigueiro e puxar as formiguinhas ou os cupinzinhos e se alimentar. Ele faz isso sem destruir o habitat das formigas e dos cupins. Olha que interessante. Ele tem garras firmes. Ele poderia pegar, né, lá o formigueiro e destruir e já ir comendo e se alimentando de formigas e cupins. Não. Ele tem esse bico exatamente para não precisar destruir. Por quê? Porque ele pode voltar lá e se alimentar novamente. Então, olha como um bichinho, como um tamanduá, vem nos ensinar sustentabilidade. Ele pensa assim, exatamente, né, no modinho dele lá. Bom, eu vou comer o necessário, deixo aqui, depois eu volto e vou comendo mais um pouquinho. Então, com isso, nunca vai lhe faltar alimento. E esse é o nosso desafio, alimento. Também como o tamanduá, a gente pode trazer o quê? Os indígenas. Os indígenas nos ensinam muito sobre sermos da terra. E nós que não somos indígenas, muitos de nós nos imaginamos a parte da terra. Mas não, nós fazemos parte dessa terra, deste planeta. Então, os indígenas conseguem cuidar de toda a lavoura, de todo o gado, de tudo que é necessário para que eles possam também se alimentar, ter o que beber lá na frente. Então, ao invés de nós exterminarmos os nossos indígenas, nós deveríamos colocá-los como exemplo para todos nós de sustentabilidade. Tem um livro cujo nome chama-se Colapso. Olha, o nome já é, né, bem forte, Colapso. Esse livro eu peguei a resenha e peguei também na internet um jornalista que eu gosto muito, e ele, além de jornalista, é espírita, André Trigueiro. Ele trouxe para nós algumas passagens desse livro muito interessante, né? Esse livro foi escrito por Jared Mason Diamond, e ele é geógrafo, historiador, ornitólogo. O que é ornitólogo? Cuida do estudo das aves. E também é um escritor norte-americano. O que ele nos traz nesse livro Colapso, né? Ele diz assim, por que várias civilizações em vários lugares diferentes do nosso planeta sumiram, desapareceram do mapa, não existem mais, né? Ele nos traz aqui alguns exemplos. Os vikings não existem mais, a civilização viking, né? Não existem mais também os maias. E a nossa Ilha de Páscoa. A nossa Ilha de Páscoa, ela existe, tá? Mas é uma outra civilização que está lá. Ela é considerada a ilha mais longínqua do continente e cuja ela pertence ao continente do Chile, ao país do Chile. E olha que interessante, vocês podem observar que existem algumas figuras de pedras que foram colocadas ali na praia. Vocês já viram essas figuras, né, lá da Ilha de Páscoa? E ele foi estudar, este escritor, historiador, foi estudar o que faz
essas pedras, essas figuras ali, se as civilizações antigas não existem mais? Muito bem. Primeiro chegou-se à conclusão que teriam sido ETs, que haviam construído, né, essas formas aí, essas figuras. Não foram os ETs. Ele chegou à conclusão que não, porque ele também é um cientista, né, um estudioso. Depois achou-se que construíram essas pedras tudo para espantar, né, os piratas da época que invadiam a ilha. Não. Pouquíssimas invasões. Não era esse o objetivo. Aí, sim, ele começou a estudar da partida dessas pedras na praia para trás. E o que aconteceu? As famílias queriam colocar o seu símbolo ali na praia, né? Colocaram ali como se fosse uma forma de dizer: ó, sou moradora desta ilha, né? A nossa família está aqui nesta ilha. Para colocar estas pedras muito pesadas, porque são feitas de pedras, essas figuras, o que eles fizeram? Bom, a ilha era muito bem arborizada, tinha rios cheios de peixes, viviam da pesca, eles viviam da pesca. Aí o que acontece? Bom, como é que nós vamos levar essas pedras para colocar a nossa figura de cada família ali na praia? Vamos fazer um carrinho de árvores. E aí cortou-se árvores, colocava-se as pedras e carregavam até a praia. Só que as pedras eram pesadas, o que acontecia com as árvores? Destruíam, né? Iam se desgastando. E aí pega mais árvore, corta a árvore, faz carrinho e vai levando. E foram levando, e foram construindo essas belezuras. Quando eles deram conta, não havia mais árvore na ilha. Eles cortaram todas as árvores. E o solo, que era fértil, secou. E as águas secaram. Não havia mais os rios. E se eles viviam de pesca, o que aconteceu? Morriam de fome. Então, eles mesmos deram jeito de não pensar lá no futuro, né, de serem sustentáveis, e eles mesmos deram jeito de exterminar a própria civilização da Ilha de Páscoa, para construírem apenas essas pedras, para dizer: eu sou uma família que moro aqui na ilha. Então, é isso que essa ilha vem ensinar para nós. Se nós não pensarmos, e nós já estamos, né, verificando e observando como é que está o nosso planeta hoje, se nós não observarmos e não tomarmos logo providências, é isso que vai acontecer com os desmatamentos, né? Tudo que vem acontecendo com o nosso planeta. E aí, ele fala assim, né, ó, todas essas civilizações e tantas outras que deixaram de existir, foi a partir do momento que deixaram de ser sustentáveis. Terminaram com as árvores, com os recursos hídricos, que são as águas, porque muita gente acha que a água é infinita, né? Há um planeta com 70% de água, nós temos água em abundância. Só que não. O nosso planeta é formado de 70% de água, certo? Só que somente 3% é água doce. 3%. O resto é água salgada. E desses 3%, apenas 1% é água potável. E aí? Será que nós não temos que começar a nos preocupar em deixar a água jorrando ao escovar os dentes, tomarmos banhos longos e tudo mais? Então, a gente só tem 1%, e ele fala isso. Nós temos que ficar atentos. Como aconteceu na Ilha de Páscoa, poderá acontecer um colapso conosco aqui também. Ah, Tânia, mas a Ilha de Páscoa, você está falando de civilizações antigas, maias, né, e tudo mais. Vamos trazer um pouquinho mais para a história atual? Em 2005, o furacão Katrina devastou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Devastou. Por quê? Porque um furacão, ele tem mais ou menos a duração de uns 3 dias.
Então, se um furacão vai passar numa cidade, o pessoal já se prepara. Olha, vamos para os abrigos, vamos ficar lá, né, protegidos, até que em 2, 3 dias esse furacão passe. E foi o que aconteceu na cidade de Nova Orleans. Foi decretado que o furacão Katrina ia atingir a cidade. Então, os que estavam preparados, tinham casas sólidas e tudo mais, ficaram lá nas suas casas. A maioria foram para os abrigos. Muito bem. Se um furacão demora 2, 3 dias, eles tinham água para 2, 3 dias. Alimentos para 2, 3 dias. Muito bem. E quando lá chegaram, era de uma educação, né? Com licença, pode sentar a senhora. Isso no primeiro dia. No segundo dia, estou atrapalhando a leitura? A luz atrapalha o senhor? Eu vou mais para lá. Então, era todo mundo ali, né? Civilizados. E aí se passaram 3 dias. No 4º dia, alguém resolveu chegar à porta do abrigo e verificar o que estava acontecendo. Ele volta e diz assim: eu tenho 2 notícias para dar a todos nós. Uma é boa, a outra é ruim. A boa, furacão passou. Todo mundo, que maravilha! Graças a Deus, furacão foi embora. A má, nós estamos embaixo d'água. Não temos como sair daqui. Não sabemos quando iremos sair daqui. E o que aconteceu? Saqueamento, né? Porque aí vem aquela questão, não tenho o que comer? Como assim? Meus filhos vão passar fome? Não vai ter água? E aí cada um quer puxar o pirão para a sua fome, né? Fome pouca, meu pirão primeiro. Não é assim que a gente faz? A gente quer se alimentar, quer alimentar os filhos. E aí a comida foi ficando cada vez mais escassas. Houve saqueamentos, houve estupros. E isso foram relatos de 2 brasileiras que estavam lá neste local. 2 brasileiras passaram por esta situação. Então, já percebeu que quando a gente não tem o que comer, quando a gente não tem o que beber, a situação muda? Então, será que nós estamos pensando isso atualmente? Porque vamos mais para perto? Vamos mais perto, tanto de local quanto de tempo? O que nós passamos agora, estamos passando no Rio Grande do Sul? Todos sabiam que ali é exatamente uma cidade meio que no vale, e o rio, né, passa por toda a cidade. Ali já é também algo previsível. Mas será que as pessoas se prepararam para receber toda essa água que aconteceu? As pessoas foram para abrigos. E lá começaram a ocorrer saqueamentos. Isso aqui no Rio Grande do Sul. Estamos vendo ainda, não acabou, né? Não acabou ainda. As enchentes não acabaram. Então, a gente está vendo saqueamentos, estupros nos abrigos, não tem o que comer. Foi necessário, né, grandes volumes de comidinha, de água, de roupa, chegarem até lá, porque eles não tinham mais nada. E pasmem, foi um cavalo que nos ensinou o que é paciência, resiliência e resignação. Um cavalo, 4 dias em cima de um telhado. Quem já viu um cavalo em cima do telhado, a não ser nessa situação? E lá ele ficou, quietinho, enquanto o povo saqueava na cidade, enquanto o povo estuprava, ele ficou esperando a ajuda. Então, é com o tamanduá, é com um cavalinho que a gente tem que aprender. Se nós não cuidarmos do nosso planeta, nós vamos ter que ter muita paciência, muita resignação. E aí, a gente vai, né, pensando assim, puxa vida, mas isso está acontecendo em todo o planeta. Tá? Vejam as queimadas na Europa, lá na Espanha, na Austrália, aqui no centro-oeste do país. Cada dia mais a temperatura aumentando. Diziam que a temperatura
iria até 2050 chegar a mais 5 graus. Não. Em 2024, ela já chegou a mais 5 graus. E isso está derretendo as calotas polares. Os ursos estão atacando porque estão com fome. Está atrapalhando, né, esse derretimento das calotas polares, está atrapalhando o habitat do urso. E ele não tem o que comer. E ele, por ser um animal, ele vai em busca de alimento. E também, não sei se vocês souberam, na África, houve um enxame de gafanhotos. Vários e vários países da África foram atingidos com esse enxame de gafanhotos. Tudo por questão climática. Os gafanhotos têm lá o habitat dele, mas com as queimadas, com as altas temperaturas, com as enchentes, tudo isso vai provocando. Nós mesmo aqui tivemos o quê? A dengue, não é? Por quê? Porque há desmatamento. Esses pernilonguinhos, esses bichinhos vivem nas matas. Só que como nós estamos desmatando, impermeabilizando o solo da terra e destruindo o habitat de todos esses bichinhos, de todos esses animais, eles têm que vir para a cidade. E aí acontecem o quê? As epidemias. Então, será que a gente ainda não parou para pensar o que eu posso fazer pelo meu planeta? Pasmem, mas eu estava no metrô a semana passada e eu nunca tinha ouvido essa mensagem lá no alto-falante. Por favor, senhores usuários, não joguem chiclete no chão. Século 21, a pessoa masca chiclete e joga no chão. Vocês observam se existem pardais? Eu não tenho visto a quantidade de pardais que a gente via na minha infância. Por quê? Muitos morreram pelos pesticidas, outros comendo chiclete. O chiclete gruda na gargantinha do passarinho e mata. Então, chegar no século 21 e falar, olha, não joga chiclete, papel de bala, latinha, será que a gente ainda não aprendeu? E é por isso que a gente traz essas histórias. Porque se nós não pensarmos, e nós não pensamos lá atrás no futuro, nós não pensarmos no agora, no futuro lá na frente, o que é que nós vamos encontrar no planeta Terra? Aqui a gente já falou, né, da temperatura, que aumenta a cada dia. E olha que interessante, será que a doutrina espírita ela vem nos ensinar sobre essa questão, né, do nosso planeta, de tudo isso que está acontecendo? Sim. Lá na lei de conservação, uma das leis divinas de Deus, na questão 705, Kardec pergunta aos espíritos, por que nem sempre a Terra-solo, não Terra-planeta, produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Será que a Terra não produz o suficiente para nos abastecer? E os espíritos respondem a Kardec, o homem, por ser ingrato, descuida da Terra. Pela nossa ingratidão a este planeta, quando nós deveríamos, né, nos sentir abençoados pela misericórdia de Deus por aqui estarmos. Apesar disso, a Terra continua sendo uma excelente mãe. É a nossa mãe natureza. E os espíritos estão nos chamando a atenção para isso. Cuidem desta casa que Deus nos deu. Cuidem, né? E ele fala, ó, na verdade, eu posso dizer o seguinte, os espíritos podem dizer o quê para nós? Não é a natureza que é imprevidente. Deus não criou uma natureza imprevidente, não nos colocaria aqui com falta de recursos. Que pai justo e bondoso faria isso com um filho? Mas é o homem que não sabe moderar o seu modo de viver. Por quê? Porque a gente está querendo sempre mais, né? Eu tenho uma TV na minha casa. E vai ter uma liquidação. Vou comprar mais uma. Compra. Agora eu vou pôr no quarto. Tem uma na sala, no quarto. Outra liquidação. Agora eu vou comprar mais uma, eu vou pôr aonde? Daqui a pouco a gente está com TV nas toaletes.
Daqui a pouco a gente tem TV na toalete. E aí entra mais uma liquidação e acho que eu vou trocar aquela da sala. Ela tem uns 2 anos, já está velha. E joga onde essa TV? Faz o quê com esse lixo eletrônico que contamina o nosso solo? Ai, o celular, saiu o AI-20. Eu quero. E aí faz o quê com aquele? Com bateria, com tudo que tem lá? Joga na terra? Então, é isso que ele está falando. A gente não sabe moderar, os espíritos estão nos chamando a atenção. E ele fala, a natureza não traçou um limite em nós do que é necessário? A natureza não traçou? Claro que sim, eles respondem para todos nós. Mas o homem é insaciável. O homem não se contenta em ter pouco. O homem quer mais. A nossa geladeira está cheia de verduras. Ah, mas está vendendo verduras fresquinhas. Vai lá e põe mais na geladeira. E o que acontece com aquela? E vai estragando, né? E as pessoas não pensando em quem não tem. E estragou esse saco de verdura, de frutas, joga no lixo. E outro dia, pasmem, eu estava na rua e eu vi um morador de rua pegando o lixo na rua, na calçada, para comer. Me tocou o coração, porque eu pensei, puxa, na minha geladeira, né? Deve ter alguma coisa que eu pudesse alimentar este homem. E quantos de nós não tem? E ele comendo comida que estava jogada na calçada. Não era nem no lixo, em saquinho. Né? Então, ele fala isso, que a gente compra por impulso, que a gente nem está precisando, mas está barato. Né? Está barato, eu vou aproveitar. Ele fala aqui, ó, motivados por quê? Publicidade. Né? Vem uma Black Friday aí, vem o 7/7, todo mundo esperando ali. Ai, deixa eu ver o que é que vai sair de bom, o que eu posso comprar. Cuidado, gente. É um planeta que está pedindo socorro, é o nosso planeta, é a nossa casa que está pedindo socorro, né? E ele fala, olha, o que a gente pode cuidar um pouquinho? Roupas, cuidado, tá? Então, tem gente que abre lá armários e armários dentro de casa, entulhando roupas. Mas a encarnação, essa daqui, será que a gente vai usar tudo aquilo, todos aqueles sapatos? Será? Será que não é interessante a gente reciclar? Né? Então, eu comprei 2, eu dou 2 para quem não tem, para quem precisa. E é assim que a gente tem que fazer. Né? Não entulhando coisas dentro de casa. E aí, ele fala assim, ó, o que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Por exemplo, da caça. Nós ainda nos alimentamos de carne. É necessário para o nosso planeta ainda a matéria, né? Muitos de nós ainda comemos carne, porque é a proteína. E os espíritos falam que eles entendem. Lógico, o necessário. Não ir numa churrascaria e falar, hoje eu quero comer tudo que tem de carne aqui. Não é? E aí sai de lá o quê? Empanturrado. Não aguenta nem andar. Coma com moderação. Coma com moderação. É o que ele está falando. Não destrua, não casse por prazer. Isso também eles nos falam. Né? Olha que bonito, eu tenho a cabeça de um búfalo na parede. Para quê? Para que a cabeça de um touro, de um animalzinho, que são os nossos irmãos e que, se nós não cuidarmos, vão sumir? Assim como as araras azuisinhas estão sumindo, assim como as baleias, o urso-panda, o lobo-guará, nós já destruímos 50% dos nossos animais silvestres. 50% foram dizimados pelas nossas mãos. Inclusive, a nossa oncinha aqui, né, brasileira, que está em extinção. Então, será que a gente não tem que parar e pensar? Não está na hora da gente pensar? O que eu posso fazer pelo nosso planeta? Mas eu sou um só, não faz mal. É junta todos nós. E nós vamos poder salvar este planeta. E aí, a gente vai falar, então, agora um pouquinho sobre pensamentos. Né? Como eu disse, sustentar
o nosso planeta materialmente e sustentar os nossos pensamentos. Eu não sei se vocês sabem, nós já falamos aqui, que nós, em média, temos de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia. É muito, não é? A maior parte dele, 80%, são negativos. Então, se nós sustentamos o planeta com pensamentos, 80% dos nossos pensamentos no dia são negativos. Recisivos, principalmente. O que é recisivo? Ai, não suporto aquela pessoa. Dorme e acorda odiando alguém, magoado com alguém, querendo ferir alguém. Então, o que é que nós estamos alimentando o nosso planetinha? De que forma? Dos nossos pensamentos. Então, não adianta chegar e falar, nosso planeta está ruim, hein? Nossa, esse planeta não tem mais jeito. Tem jeito. Sabe como? Mudando os pensamentos. Se nós não mudarmos nossos pensamentos, nada vai mudar. Tudo vai continuar assim para pior. Então, nós temos que pensar bem, pensar positivo, pensar coisas boas, pensar que nós podemos amar o próximo como a nós mesmos. Pensar no próximo. É o que diz Joana de Ângeles para nós, né? Ela fala que nós precisamos encarar a vida e pensar, e tudo se modificaria, ela diz, tornando-nos a existência melhores. Então, se a nossa existência não está boa, vamos mudar o pensamento. Ah, Tânia, mas a gente tem memória, a gente guarda as coisas na memória. Sim, né? É como se fosse o quê? O nosso cérebro, os nossos pensamentos, gavetinhas. Então, nós precisamos guardar aquilo, né, que não foi tão bom e o que foi em gavetinhas. De repente, a gente abre uma gavetinha e fala, não, fecha, isso aqui não me machuca mais. É assim, não é? Gavetinhas. Agora eu vou abrir a gavetinha da sogra. Ela não me machuca mais. Né? E assim a gente vai abrindo e fechando as nossas gavetas, os nossos pensamentos, e deixando guardadinho lá. E aí, a gente fala, né, que tudo isso envolve o planeta. Esses pensamentos. Por quê? Pensamento é energia. E energia eletromagnética. Então, tudo que a gente pensa de bom ou de mal, vai e volta. Tudo. Tudo que nós pensamos. E aí, olha que interessante, a psicosfera da Terra, que é a energia que nós alimentamos com os pensamentos, é formada pelas criações mentais de nós habitantes. Olha as casinhas. Todo mundo está pensando aqui agora, e esses pensamentos vão alimentando a Terra, né? O que nós estamos pensando? Ai, a Tânia não para de falar. Ai, meu Deus, não vejo a hora de fazer a macarronada, sabe? Isso tudo, né, Neuzinha, vai alimentando. Alimentando tudo aqui. Será que alguém está pensando, hoje eu vim buscar a minha cura? Será que alguém que vai passar no tratamento está pensando, hoje eu vim buscar a minha cura? E Emmanuel diz isso para a gente na lição número 15 do Pão Nosso. Pensamentos. Ele diz assim, me perdoe, eu vou ler o trechinho. Ó. Renovar os pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sem sacrifício no coração. Então, mudar os pensamentos, Emmanuel diz, não é fácil, mas é necessário. Com quê? Trabalho e bons sentimentos. E para a gente encerrar, a gente traz, né, a imagem, hoje nós não temos a imagem de Jesus aqui, dizendo o seguinte, pensem que hoje é um domingo especial, é um dia especial, principalmente por aqueles que vão passar em tratamento, né? Aliás, em tratamento todos nós estamos, todos nós. E aí o que é que Jesus nos ensinou? A tua fé te curou. A tua fé, os teus pensamentos. Então, é essa fé que a gente deseja a todos vocês, né?
neste domingo, uma fé fortalecida, que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui adentramos. E lembremos-nos, o planeta espera por nós, por cada um de nós, de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Muito obrigado, um bom domingo, boa semana, paz e luz a todos. Gratidão.